da ata da reunião anterior. Agora são 2h13, estamos de volta, quórum atingido aqui no plenário da Assembleia e reunião já aberta aqui no plenário. Ela foi aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da Casa, e agora o deputado Noraldino Júnior vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 45ª reunião especial da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 9 de dezembro de 2024, destinada a celebrar a relevante contribuição do Ministério Público de Minas Gerais e a homenagear o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior. Às 19h15, o presidente declara aberta a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata das reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, e o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público do Estado, dos Estados e da União, professor Matheus, vice-governador do Estado, desembargador Marcos Lincoln dos Santos, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, representando o presidente desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, desembargador federal Valisney Oliveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, conselheiro Gilberto Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado, defensor público Guilherme Dex, representando a defensora pública geral Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, o juiz Vinícius Diniz Monteiro de Barros, membro da Corte, representando o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Dom Valmor, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Paulo de Tarso Moraes Filho, Procurador-Geral de Justiça eleito para o biênio 2025-2026, e deputado federal Pinheirinho, representando a Câmara Federal. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição do vídeo e a entrega da placa, fazem uso da palavra o senhor Jarbas Soares Júnior e o vice-governador do Estado, professor Matheus. Neste passo, o presidente profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a extraordinária também de amanhã, às 17 horas, nos termos de edital de convocação. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Noraldino Júnior. Em discussão a ata, não havendo quem souber ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra o deputado Rodrigo Lopes, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 142 de 2024, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS, referentes ao segundo trimestre de 2024. Mensagem número 146 de 2024, encaminhando os requerimentos número 7.993, 7.994 e 7.996 a 8.004 de 2024, que requerem a retirada de tramitação das indicações número 23, 25, 26, 28, 35, 39, 40, 43, 44, 47 e 32 de 2023, respectivamente, e encaminhando as indicações números 50 a 73 de 2024, dos seguintes nomes para comporem o Conselho Estadual de Educação, respectivamente: senhora Galdina de Souza Reis, senhor Enzo Hortenzino Lopes, senhora Laís Garcia de Lacerda, senhora Eliane Cristina Cabral Turra, senhora Girlaine Figueiró Oliveira, senhor Felipe Michel Santos Araújo Braga, senhora Cátia Liliane Alves Canguçu, senhora Márcia Santos Fonseca,
senhor Paulo Henrique Cota Pacheco, senhor Adriano Janturgo Gulizano, senhora Andréia Cristina Dunga Santos, senhor Emerson Luiz de Castro, senhora Jaqueline da Silva Gonçalves, senhora Dirce Efigênia Brito Lopes e Oliveira, senhora Bruna Caroline Morato Israel, senhor Maxwell Boaventura Barbosa, senhora Maria Virgínia Moraes Garcia, senhora Raquel Soares de Amorim Santana, senhora Cláudia Maria Fradico Lucas, senhora Juliana de Carvalho Moreira, senhora Camila Pagel de Oliveira, senhor Luciano Campos da Silva, senhor Luciano Sátel Rosa Guimarães, senhor Alisson Massotti Carvalho. Mensagem número 155 de 2024, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS referentes ao terceiro trimestre de 2024. Mensagem número 159 de 2024, encaminhando a indicação número 74 de 2024, do nome da senhora Patrícia Vinte de Loiro para o cargo de presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSENG. Mensagem número 160 de 2024, encaminhando a indicação número 75 de 2024, do nome do senhor João Paulo Martins para o cargo de presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA-MG. Mensagem número 161 de 2024, encaminhando a indicação número 76 de 2024, da senhora Luciana Lopes Nominato Braga, para o cargo de presidente da Fundação João Pinheiro, FJP. Mensagem número 162 de 2024, encaminhando a indicação número 77 de 2024, do nome do senhor Carlos Alberto Arruda de Oliveira, para o cargo de presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Mensagem número 163 de 2024, encaminhando a indicação 78 de 2024, do nome do senhor Luiz Henrique Câmara Trindade para o cargo de presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP. Mensagem número 164 de 2024, encaminhando a indicação número 79 de 2024, do nome do senhor Rodrigo de Faria Mendes para o cargo de diretor-geral do Instituto de Previdência de Servidores Militares de Minas Gerais, IPSM. Mensagem número 167 de 2024, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS aprovados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Por fim, mensagem número 171 de 2024, encaminhando o projeto de lei número 3.106 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a receber, mediante doação em pagamento do município de Divinópolis, o imóvel que se especifica. Essas são as mensagens e o expediente de hoje, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues, em sua ausência. Com a palavra, o deputado Caporizzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É lamentável perceber como que, infelizmente, no Brasil, a grande mídia, há muito tempo, perdeu a sua conexão com a realidade. Ela não quer mais informar a população a respeito das coisas que acontecem, mas apenas fazer torcida política. A notícia que chocou o planeta Terra essa semana simplesmente não foi noticiada no Brasil. O Congresso dos Estados Unidos da América, ele acabou de fazer um parecer de 500 páginas, que já está aqui na minha mão,
a respeito da pandemia do Covid-19. Nome do documento: Revisão das ações adotadas contra a pandemia do Covid-19, as lições aprendidas e o caminho a ser trilhado. Eles fizeram esse documento com embasamento histórico, científico, jurídico e político. Sabe, essa coisa chamada estudo de caso, ciência, que deveria ser algo que tem por base a experimentação, a testagem, foi isso que eles fizeram. E o que foi comprovado aqui? Detalhe, lembrando, durante a pandemia do Covid-19, a administração do governo dos Estados Unidos da América era de esquerda, assim como ainda é hoje. É do governo Biden, tá? E muitos países no mundo replicaram o que os Estados Unidos fez para o combate à Covid-19. Inclusive, certos governadores aqui no Brasil, como, por exemplo, o Calcinha Apertada lá em São Paulo. Vamos ler aqui alguns tópicos para se ver o que deveria estar sendo falado pela mídia e não está. O que a esquerda deveria estar preocupada em falar, já que é uma análise de uma administração esquerdista, mas não está preocupada. Primeiro, está falando aqui que a crise do Covid-19 foi provocada por um vazamento de laboratório. Vocês lembram aquela conversa que teria sido um morcego que foi consumido lá na China? Pois bem, foi realmente algo criado em laboratório. Mais à frente, nós temos aqui na página 140, a liberdade de expressão foi violada pelo Instituto Nacional de Infecções, norte-americano, tá? Mais à frente, a eficácia, efetividade e transparência dos fundos de impostos utilizados para o combate ao vírus e se houve fraude. E adiante, na página 148, eles comprovam que foi desviado mais de 64 bilhões de impostos de maneira criminosa, tendo por desculpa o combate ao Covid-19. Isso no governo dos Estados Unidos, tá, gente? É bom salientar. Agora, imagina nesses governos estaduais e prefeituras que adotaram medidas similares, enquanto o presidente da República Federativa do Brasil, à época, presidente Jair Bolsonaro, era contra essas medidas aqui, tá? É bom relembrar isso para ficar marcado na história. Mais adiante, página 171, criação de protocolos para futuras pandemias. Gente, é lógico que se você não tem um estudo de caso, você não está se preparando para eventos futuros que possam ocasionar uma situação similar ao que aconteceu com o Covid-19. Mais adiante, página 203, as máscaras e a sua ineficiência para o controle do Covid-19. Eles comprovam cientificamente aquilo que eu, à época, quando ainda era vereador, cansei de falar, que a máscara não funcionava para controlar a pandemia do Covid-19. Mais adiante, página 206, abuso de autoridade e arbitrariedade na obrigatoriedade de máscaras do governo Biden. Está falando que o governo Biden praticou abuso de autoridade por obrigar as pessoas a utilizar máscara. A verdade demora, mas sempre aparece, gente. Pode ter certeza disso. Página 214, o lockdown, fique em casa, causou mais malefícios do que benefícios. Eu vou repetir. O lockdown causou mais malefício do que benefício. Isso aqui é um documento do governo americano, analisando o fique em casa. Quantas vezes o presidente Bolsonaro falou que não era para fechar tudo? Quantas vezes eu falei lá em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, que não era para fechar tudo? Quem estava certo, afinal? Mais adiante, 215. Os problemas de saúde mental decorrentes do tipo de abordagem feita pelo governo a respeito da pandemia. Desenvolvimento de distúrbios mentais em crianças e enfraquecimento da saúde física. Gente, o documento é muito grande, eu ainda não li tudo, mas vou revelando a verdade aos poucos aqui para vocês, já que, infelizmente, no Brasil, a mídia inteira finge que esse documento chocante, estarrecedor, não existe. Página 290, a desinformação do governo quanto ao Covid-19. Página 296, o governo Biden exagerou na obrigatoriedade das vacinas,
Aqui eles falam, inclusive, que o governo, por causa da utilização de vacinas, criou uma nova pandemia, um novo problema relacionado à doença. Aqui se fala também que foi fraudulenta a informação do governo de que a ivermectina seria um medicamento para tratamento de cavalo, que sim, em alguns casos, ela preveniu o Covid-19. Está aqui, ó, está aqui, é um documento do governo norte-americano. Não é esse deputado de direita falando, não, tá? Isso aqui tem embasamento científico. Eu sei que a verdade dói, tá? Para todo mundo aí que entrou nessa onda dessa fraudemia. O impacto social das decisões de fechar as escolas. E aqui eles falam, em mais de 50 páginas, que as decisões em relação às escolas foram terríveis, que os problemas relacionados ao desenvolvimento acadêmico ainda vão durar anos, que as crianças sofreram muito mais com problemas psicológicos decorrentes do fechamento do que com a própria doença Covid-19. E que foi o sindicato deles, lá dos professores, que sugeriu o fechamento da escola e que não queria que a volta às aulas, como tanto nós lutamos aqui no estado de Minas Gerais pelo retorno das aulas presenciais. Eles não queriam, tá? E o critério do governo Biden, naquela administração que foi copiada pelas prefeituras do Brasil e pelos governos do Brasil, foram critérios do sindicato dos professores deles, né? Fundação dos Professores. Não foi nenhum critério científico. A primeira coisa que morreu durante essa pandemia foi a razão. A administração Biden apenas aceitou as sugestões dos sindicatos dos professores, está lá, página 428. Os impactos acadêmicos do fechamento ainda vão durar anos, página 438. Gente, é muita coisa absurda que tem aqui, tá? Muita coisa realmente que nos revolta profundamente, mas o que deixa mais, o que me deixa mais chocado em relação a esse documento, eu resumi aqui, ó. A obrigatoriedade da vacina não era amparada pela ciência, tá bom? Não era amparada pela ciência. Violaram liberdades individuais, instauraram o medo na população. Isso aqui foi de propósito. Isso foi método. Ignoraram a imunidade natural em prol de interesses próprios. Os riscos de eventos adversos relacionados à vacina, bem como que a vacina não impede a propagação do Covid-19. Para quem ainda não acredita que essa conversa de tomar 10 doses da vacina e ainda não ficar imunizado, não é suficiente para te convencer. Está aqui um documento comprovando isso. Criaram a pandemia dos não vacinados. E aqui, para finalizar, o que ficou comprovado foi o seguinte, ó, prestem muita atenção, porque eu vou ler agora, tá? Atenção para o que eu vou ler aqui. A pandemia foi amplamente utilizada como ferramenta de controle social, para testar a obediência cega da população diante do medo generalizado. Eu não estou falando, e esse documento do governo dos Estados Unidos, do governo não, do Congresso americano, não está falando que a pandemia não existiu. Está se falando aqui que ela foi utilizada como ferramenta de controle social. Canalhas! Olha o que vocês fizeram pelo mundo inteiro. Vejam quantas pessoas ainda sofrem com problemas psicológicos por causa dessa patifaria fraudulenta. E eu avisei, o presidente Bolsonaro avisou isso, foi um dos poucos líderes mundiais, talvez o único líder mundial que avisou para todos a respeito do que estava acontecendo e foi, infelizmente, atacado e é atacado até hoje por causa disso. Agora, olha o texto que eu escrevi em 24 de março de 2020, tá? Eu, Cristiano Caporeso, 24 de março de 2020, o medo do Chinavírus como sugestionamento das massas. Podem pesquisar lá no Google, colocar lá o meu nome, que vai aparecer esse texto de 2020, aonde eu falo isso à época, ou seja, 4 anos atrás. E agora, novamente, esse documento, revisão das ações adotadas contra a pandemia do Covid-19 do Congresso dos Estados Unidos, comprova que o presidente Bolsonaro estava certo e que eu também estava certo quando escrevi esse texto, tá bom? A verdade, ela prevalecerá, e nós vamos continuar aqui, noticiando aquilo que a mídia e a esquerda imunda se recusa a reconhecer. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais. Obrigada. Com a palavra para o pronunciamento, o deputado Leleco Pimentel.
Nossa saudação de boa tarde a todos e todas no plenário da Assembleia Legislativa neste dia importante para a humanidade. Há 76 anos, a ONU promulgava a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é importante, deputada Leninha, dizer que nós dois, nesta manhã, podemos trazer à Comissão de Cultura desta casa uma homenagem a talvez uma das figuras mais emblemáticas e dedicadas à vida e o cuidado com a vida. E o cuidado com os defensores de direitos humanos, José Francisco da Silva, que, diante de tanta história, construiu um legado, desde a participação que teve, enquanto militante, para que o Brasil tivesse na Constituição de 1988, a promulgação também e a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas a sua visão de interdisciplinariedade, de integralidade da vida, lhe deu a condição de ser, ainda no governo de Itamar, o primeiro a ocupar a cadeira daquela subsecretaria de Direitos Humanos criada no estado de Minas Gerais. Foram tantas as histórias, deputada Leninha, tantos depoimentos, ele que ajudou a criar o Clube da Esquina, portanto, direitos humanos na cultura. Ele que ajudou o ex-ministro Saraiva Felipe, que aqui esteve pela manhã, na luta para que a campanha contra esta que era, na década de 80, uma das doenças mais graves e temidas, o HIV. Ali ouvimos testemunho da importância desta campanha para que o uso de preservativos, quando colocaram ali no pirulito da Praça 7, uma camisinha gigante, à época trazendo o escândalo, mas que foi rememorada pelo ex-ministro Saraiva Felipe como as atitudes de quem ama. Hoje é dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então não é pouca coisa para a humanidade ter que dizer que a maioria de seus direitos, seja do acesso à terra, ao trabalho, à saúde, à educação, seja o direito democrático de expressar a sua vontade, do ir e vir, de uma geração de direitos humanos advindos desta que é uma declaração reconhecida pela humanidade. No entanto, trouxemos também a triste marca dos 20 anos do massacre ocorrido em Felisburgo e que ficou reconhecido como o massacre dos 5 trabalhadores sem teto e sem terra, e que, infelizmente, mesmo tendo os autores do massacre presos, nós não tivemos a destinação destas terras para fins de reforma agrária, deputada Leninha. Deputado Cristiano, presidente do Partido dos Trabalhadores, que também já presidiu a Comissão de Direitos Humanos desta casa, faço aqui esse pronunciamento para que a gente não deixe, de forma alguma, de lembrar que todos nós temos que nos dedicar aos direitos da pessoa humana. E assim como bem faz a deputada Leninha, que tem aqui um outro olhar, que ainda traz os direitos da Mãe Terra, da água, os direitos da natureza, como direitos supervenientes e importantes à condição desses direitos humanos. Antes de mais nada, eu gostaria de reforçar a importância da audiência pública que realizamos nesta manhã, comemorando os 76 anos, mas também fazendo homenagem ao Zé Francisco da Silva. Ali, ao debater com os familiares, ao permitir que a música tomasse conta do ambiente, que religiões distintas e diversas dialogassem
e trouxessem a mística do cuidado, nós demos hoje também um tom importante daquilo que viemos nesta condição de políticos eleitos, mas que defendem as causas dos mais pobres e os direitos da pessoa. Portanto, hoje nós estamos no plenário a defender que continuemos este legado de tantos, como diz Zé Francisco, para que a gente tenha políticas públicas e que o Estado, ele mesmo, não seja o promotor da retirada dos direitos. Hoje é triste, e cada um aqui que abrir aí o WhatsApp ou ir à televisão, vai ver o estado da escalada da violência policial, que não é prioridade, não é exclusividade, perdão, no estado de São Paulo. A violência policial, como um ato em que os governadores estão envolvidos, porque são os primeiros a defender armamento e a defender uma polícia hostil, uma polícia que violenta, como vimos policial bater na cara de uma senhora, ou jogar o outro pela ponte, ou matar o outro asfixiado, ou dar um tiro que acabou levando à morte quem nem estava em conflito. Nós estamos denunciando este estado de violência, e é por dentro dele, para que ele se transforme num estado de defesa da vida, que nós defendemos os direitos humanos, e esta sequência importante de pensamentos, mas de ações que se transformem em políticas públicas de defesa da vida. Nós não podemos buscar um discurso isolado aqui no plenário, como se nós estivéssemos fora da realidade, como se tudo fosse ideologizado, né? Uma coisa assim esquisita até de falar, como se o discurso tivesse desprendido da prática, ouvir tanta violência deferida, como a que ouvimos agora há pouco. E eu não quero transformar este ato nosso, que tem compromisso com a construção de uma comunicação não violenta, que tem compromisso com a construção de um ambiente mediado pela justiça e pela paz, trazer essa inquietude ao plenário. E quero mais, dizer que quando defendemos que haja punição para os responsáveis pela chacina, como houve em Felisburgo, como houve em Unai, e como continua acontecendo contra a população sem terra, sem teto, que hoje clama por justiça pelas ruas e pelas zonas rurais deste país, nós estamos buscando a conscientização para que estes direitos estejam garantidos pelo Estado, e não a mão forte, violenta, armada, daqueles e daquelas que deveriam proteger os mais pobres. A morte de líderes sindicais, ambientalistas, de defensores de direitos humanos, é uma realidade alarmante, e José Francisco da Silva, a quem prestamos homenagem nesta tribuna, foi o exemplo claro dessa luta. Ele se destacou por seu ativismo incansável na defesa dos direitos dos mais pobres, dos sem terra, dos indígenas, das comunidades tradicionais, e infelizmente também foi alvo da violência daqueles que buscaram silenciar as vozes dissidentes. Os ataques a defensores de direitos humanos, como Francisco, como Chico dos direitos humanos, não são incidentes ou acidentes isolados. Eles fazem parte de uma estratégia mais ampla de intimidação, de repressão e criminalização daqueles que se opõem ao modelo de desenvolvimento predatório, que muitas vezes sobrepõe aos direitos das populações mais vulneráveis. E neste momento, as mineradoras, aqueles também que querem fazer com que o agrotóxico seja naturalizado, promovem tamanha violência no campo e na cidade. Esses ataques não são apenas contra os indivíduos que perdem suas vidas, mas contra os próprios direitos humanos. Cada agressão, cada morte,
é uma violação grave da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante a todos os cidadãos a liberdade de expressar suas ideias, o direito à vida, à segurança e à liberdade. O que precisamos entender é que quando atacamos os defensores de direitos humanos, estamos atacando a própria essência da democracia e da convivência pacífica em sociedade. Defender os direitos de quem mais sofre, denunciar abusos e exigir justiça e promover o respeito à dignidade humana não é um crime, mas um dever de todos nós. Como sociedade, não podemos permitir que essa violência continue a crescer sem resposta. Devemos exigir das autoridades que tomem medidas concretas para garantir a proteção dos defensores e das defensoras dos direitos humanos, que garantam a investigação e a punição dos responsáveis. Precisamos também apoiar as organizações e movimentos que atuam na defesa desses direitos fundamentais, garantindo que possam exercer suas funções sem medo de represálias. José Francisco da Silva, ao longo de sua vida, foi uma das vozes que não se calou diante da injustiça. Ele é um exemplo de coragem e resistência, e sua memória deve nos impulsionar a continuar lutando contra a violência no campo e em favor da vida e da dignidade de todos. Portanto, ao prestarmos a homenagem a José Francisco da Silva, ao prestarmos a homenagem aos que lutam pela reforma agrária e que denunciam a violência da chacina de Felisburgo, nós também temos o compromisso de combater essa violência e de defender a segurança e os direitos de defensores e defensoras dos direitos humanos, para que a luta pela justiça, igualdade e respeito à dignidade humana seja sempre mais forte do que as forças que tentam silenciá-las. Eu quero também aqui dar destaque no plenário, deputada e presidenta Leninha, de que hoje nós acordamos com a notícia de que o presidente Lula precisou passar por uma cirurgia, depois de uma dor de cabeça forte, e que agora já passa bem, porque já está consciente, dialogando, e também os médicos que o acompanhavam deram a notícia de que o Lula tem uma recuperação, como ele sempre diz, daqueles que querem continuar a viver para defender os direitos humanos do povo brasileiro, da América Latina e do mundo. Doutor Eli, o presidente Lula conseguiu alguns feitos nesses últimos dias, dignos de reconhecimento internacional. No Mercosul, ao abraçar Pepe Mujica, e nós aqui também parabenizamos o povo que constitui aquele país independente, o Uruguai, pôde eleger um presidente que tem compromisso com os direitos humanos. E Pepe Mujica, nesta que foi também a reunião do Mercosul, pôde dizer a Lula da importância da liderança de Lula para o mundo. E Lula conseguiu assinar um tratado junto com a União Europeia. O Mercosul, portanto, o povo latino-americano passa a ter uma livre relação e uma relação mais próxima dos países que constituem hoje a União Europeia. Não é à toa que hoje a presidenta, ex-presidenta Dilma, presidenta do BRICS, também consegue avançar num diálogo internacional que há poucos dias, no G20, demonstrava a sua altivez e capacidade de coordenação de quase 50% da população mundial referenciada pelos BRICS. Lula, que foi uma das primeiras vozes, deputada Leninha, a denunciar a violência de Israel contra o povo palestino, tem o nosso reconhecimento como um defensor de direitos humanos. E daqui dessa tribuna, eu digo a todos, defendamos os direitos do povo palestino do Rio ao Mar, nesses 76 anos que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais se una aos que têm consciência no mundo de que esse genocídio que está sendo televisionado não pode continuar. E por isso o Brasil tem papel fundamental, e Lula
recuperado da saúde, vai continuar a ser um paladino, alguém que promove a paz, a mediação, e é por isso que nós temos tanto orgulho de ser de esquerda. Se ser de esquerda é defender os direitos humanos, que sejamos nós cada vez mais conscientes de esquerda no mundo. Obrigado, presidenta Leninha, obrigado a todos e todas. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, a deputada Amanda Teixeira. Boa tarde, deputada Leninha, aos demais presentes. O deputado Lelé da Cuca veio aqui defender os direitos humanos. Parece que hoje é dia 10 de dezembro, dia dos direitos humanos. E eu quero dizer que eu quero que o direito humano do pedófilo se exploda. Pedófilo, assassino, não tem direito a ter direitos humanos. Nós teríamos que equilibrar a Constituição, porque ontem, deputado, eu estava aqui em uma audiência pública que mostrava um padre que estuprou crianças toda uma vida e não foi preso exatamente porque pessoas o defendiam os direitos humanos desse infeliz. Assim como o presidente Lula defende a privacidade dos pedófilos, porque houve a iniciativa do Cadastro Nacional dos Pedófilos e o presidente Lula disse que o presidente Lula ali quis vetar uma cláusula dizendo que o pedófilo tem direito à privacidade. Então, eu gostaria que os direitos humanos desses pedófilos todos se explodam. E se hoje é o dia dos direitos humanos, assim, deveria ser o dia não de direitos humanos desses canalhas, e sim dia das vítimas, que muitas vezes são negligenciadas, de tanta proteção que esses indivíduos têm. Mas a pauta que eu queria falar hoje nem é essa. Eu, pegando o gancho na fala do deputado Caporeso sobre a saúde, realmente houve um relatório nos Estados Unidos que mostra que muito terrorismo que fizeram, né, durante a pandemia, hoje isso já cai por terra. Eu achei engraçado porque eu vi que um casal foi condenado a pagar indenização porque não vacinou o próprio filho, enquanto uma grávida que vacinou, digo pela Covid, uma grávida que vacinou acabou morrendo e a família receberia indenização. Então, que incongruência, né? Eles querem entrar nas nossas casas e obrigar as nossas crianças a se vacinar. Eu não vacinei contra a Covid, não pretendo me vacinar. A minha filha, não dei vacina da Covid para ela e acho que isso é um direito de todo pai e de toda mãe, optar ou não pela vacina da Covid, que a gente sabe que causa miocardite em alguns casos. Então, assim, falando de saúde, hoje o presidente Lula parece que teve um sangramento, desejamos uma boa recuperação para o Lula, né, que ele tem uma boa recuperação junto à família, o contrário do que fizeram. Quando o presidente Bolsonaro tomou uma facada, a esquerda desejou a morte, a esquerda fez memes, então nós desejamos, de verdade, que ocorra tudo bem, mas que o presidente Lula também possa repensar a saúde pública aqui no Brasil, porque hoje ele trata em um dos melhores, se não for o melhor, hospital privado deste país, enquanto a dona Maria ela está lá na fila do SUS. E, muitas vezes, as pessoas morrem na fila e não conseguem ser atendidas. Quando aqui, nessa casa, a gente defende SSA, por exemplo, né, que seria uma gestão privada da saúde pública, atacam e jogam 1000 pedras, mas na hora que adoecem, eles vão lá para um hospital privado. A gente não está falando de privatizar todo o SUS, não é isso, mas por que não uma SSA, por exemplo? Porque querem
proibir e fazer com que as pessoas mais pobres, que mais precisam, tenham problemas, porque a gente vê que esse modelo é muito eficaz, por exemplo, no Hospital Célio de Castro. Então, é isso que eu gostaria de falar, a gente tem que repensar a saúde e também repensar os cortes na educação, porque o presidente Lula, através do Twitter, uma vez ele tuitou que um presidente, eu não vou lembrar exatamente quem, mas era que um presidente que cortasse da educação, né, não poderia fazer isso, e ele próprio cortou da saúde, cortou da educação. Então, eu espero que seja um momento de reflexão para o presidente Lula, que ele tenha uma boa recuperação e que todo o PT, todos os simpatizantes a esse partido, repensem, né? Vamos trazer para a nossa população uma boa saúde, uma saúde de qualidade, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Antes de passar a palavra para o deputado Leleque Pimentel, que acionou o artigo 164, que prevê, né, quando foi citado, tem o direito de fala. Eu queria registrar aqui na nossa galeria, com alegria, o pessoal do Parlamento Jovem de Alfenas. É isso, a democracia que acontece nas diversas câmaras municipais, por esse estado afora. Obrigada pela presença de vocês. Sigamos fortes e firmes aí na luta pela prática da boa política, da construção, de fato, nos locais do Parlamento Jovem. Parabéns a vocês. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel acionou o artigo 164. Presidenta Leninha, a estupidez não pode tirar de nós a paz. A expressão capacitista, que a deputada lacradora, ela já chegou arrasando, porque ela tem que lacrar, porque não tem nem direito à emenda, né? Até há poucos dias, a deputada Lê, que traz um alento, uma pessoa propositiva, está aqui a contribuir nesta casa, presente conosco, trazendo a sua serenidade, mas, infelizmente, ela não é seguida pela sua suplente. A suplente, ela, no dia em que a humanidade comemora os 76 anos da Declaração de Direitos Humanos, ela que faltou à aula de História, quer atacar as pessoas que têm deficiência, capacitista. Depois ela quer atacar a inteligência. Ela continua sem ter ido às aulas de História, repetindo questões anacrônicas com uma disfarçatez que a coloca numa condição jocosa. Eu acho que as pessoas não levam a sério uma pessoa que sobe ao plenário de uma Assembleia Legislativa para vomitar tantos atos de violência e, num dia como hoje, dizer a ela que não foram, de forma alguma, os petistas que desejaram a morte de alguém. Quem tramou para matar o Lula envenenado e que está na luz do dia, como tem feito um bom trabalho o STF, é justamente o inelegível Bolsonaro, junto com alguns coronéis, alguns da mais alta patente do Exército, presos, porque iam tentar matar até dezembro, não conseguiram, não tiveram êxito, e assim ainda alimentaram a violência até o dia 8 de janeiro. Este é um ato que entra na história como uma tentativa de golpe, que levou à morte pessoas que até hoje, pensadores e sectos de pessoas como a deputada que me antecedeu, que inclusive explodiram bomba contra o próprio corpo em frente ao Supremo Tribunal Federal. Não é possível que a gente continue a admitir discursos de ódio e, sobretudo, nesse dia tão importante para nós. Eu não gastarei nem uma vírgula da minha paz com esta pessoa que procura a todos violentar, inclusive violentar a nossa inteligência, porque a incapacidade de compreensão, de ler um bom texto, ou de trazer algum tema importante para a sociedade mineira, eu sei que isso já está superado. Agora, tirar a nossa história, tirar a nossa consciência, isso não fará jamais. Presidenta, eu agradeço. Eu não tomei o artigo 64 para devolver a palavra a quem quer continuar a proferir palavras de violência. Agradeço e aqui terei o mesmo compromisso
para que a gente continue na normalidade e com respeito, sobretudo sobre a sua presidência, que é uma mulher negra, de garra, e que, infelizmente, não basta ser mulher. Alguém que continua a fazer tanta violência, a utilizar-se da fala, eu não sei, parece que precisa ler a Declaração dos Direitos Humanos, voltar a uma leitura de 76 anos atrás, para quem sabe assim, não precisar passar vergonha no plenário. Presidente, eu também queria invocar o artigo 164. Só um momento, por favor, deputada Não, mas Amanda. citou de todo. Não, Caracterizou calma. a pessoa, né? Caracterizou. É presidente. Calma, nós vamos encaminhar aqui. Nós temos as pessoas inscritas, tem 3 pessoas inscritas na ordem de oradores. Eu gostaria só de solicitar que, se eu pudesse, assim que eles falarem, a gente concede novamente a palavra. Mas aí não está numa forma isonômica, né? Porque ele passou na frente dessas 3 pessoas e eu deveria aguardar. Então, Não, você... porque ele acabou porque de falar. você, na sua fala, o citou primeiro. E ele me citou, E aí nós não ele podemos me caracterizou. Ele me caracterizou. Mas ele não citou diretamente. Nós E estamos eu falando também que- não sei o nome dele. O nome, não. Eu falei Leleco Pimentel, em momento nenhum. Pode pegar o vídeo aí, se tiver. falou Lelé da Cuca. Não é o Vamos, nome então, para o dele. próximo orador. Minha condução é que você aguarde, por favor, os 3 inscritos, e aí eu devolvo novamente a palavra Não, para eu não você. posso aguardar os 3 Com a inscritos. palavra, o deputado Cristiano Silveira. Não posso esperar, eu tenho reunião 15 horas. Presidente, eu queria começar aqui a minha fala. Eu tinha preparado iniciar esse meu diálogo de outra forma, porque queria muito falar também dessa data, 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos, também é aniversário do meu filho, que é autista, e ouvir uma parlamentar subir aqui na tribuna, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, e tratar um colega como Lelé da Cuca, fazendo uma analogia às doenças mentais, transtornos mentais, tentando trazer a postura de um colega, a fala dele, como se fosse algo pejorativo, porque ele seria alguém que sofre de transtorno mental, é um absurdo nesse parlamento. Inclusive, há de se verificar a conduta ética nesse sentido, que isso não pode ser admitido aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Chamar um parlamentar de Lelé da Cuca, isso não cabe para sujeito cidadão nenhum nesse país, nesse Estado. Piorou para um colega de parlamento, que aqui no direito democrático de fazer a sua fala, sem atacar quem quer que fosse, apenas expressando sua opinião, e sofreu um ataque dessa maneira, essa mesa precisa discutir esse caso, presidente. Isso é sério, isso é grave, porque isso abre precedentes para que atos de intolerância, travestidos de inocência, palavras para efeito, para minha rede social, para depois eu ver se eu posto lá no meu TikTok, para ver se eu dou uma viralizadazinha, e aí começa a banalizar aquilo que é a decência, o respeito e o decoro aqui nessa casa. E o decoro. Então, isso não cabe. Falo como parlamentar, falo como pai de uma criança autista e falo como defensor de pessoas com deficiência, que faz a defesa da inclusão aqui nessa casa. Então, é lamentável, no dia 10 de dezembro, onde deveríamos falar da importância dos direitos humanos, temos aqui um ataque a um colega parlamentar, chamando o colega, fazendo um trocadilho com o nome, né? Leleco Pimentel, Lelé da Cuca, né? Olha, sinceramente, espero que a TV Assembleia não esteja tendo audiência nesse momento, porque agora virou vale tudo. O vale tudo para eu jogar para a minha galera. O vale tudo para eu poder jogar para o meu nicho, para os meus pequenos seguidores ali. Essa data, 10 de dezembro, ela é importante. A luta pelos direitos humanos foi uma luta importante, e ela precede o que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, com a morte de todos aqueles judeus, com o Holocausto. Então, o mundo reúne e fala o seguinte: nós precisamos adotar medidas, protocolos, precisamos ter aqui pactos civilizatórios, porque em qualquer lugar desse mundo, a pessoa humana tem que ter sua dignidade garantida. E qualquer cidadão, inclusive o cidadão que venha a ter cometido crime, ele tem que pagar pelo que fez, com o rigor da pena, mas na legislação, na lei de execução penal, na Constituição, não está escrito que tem que ser com violação dos direitos, que tem que ser lhe tirada a alimentação, que tem que ser lhe tirada a água, o banho, o cobertor, o sono. Onde está escrito isso? Eu calo minha boca quando o Congresso Nacional mudar, dizer que aquele que estiver cumprindo pena o fará sobre tortura, sobre condições de tortura. Tortura não é aceitável nesse país. Inclusive,
Nós vivemos tortura na época da ditadura, do qual a direita de Minas Gerais é saudosista. É saudosista, que no dia do golpe contra a presidenta Dilma, o ex-presidente, o inonimável, o inelegível, aquele que ajudou a planejar a morte do presidente Lula, fez homenagem a Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador, que cometeu os maiores crimes contra a dignidade humana. Então, esses mesmos que sobem aqui para dizer, olha, quem cometeu crime não tem essa de ter direito humano, não, é o mesmo que é defensor dos maiores violadores de direitos humanos, que foram aqueles que atuaram na época da ditadura nesse país, do qual esse país não pode esquecer. Por isso que não pode ter anistia, viu? Por isso que não pode ter anistia para os golpistas que estiverem em Brasília. Aqueles que tentaram golpe, aqueles que tentaram explodir bomba na rodoviária, no aeroporto, aqueles que tramaram a morte do Alexandre de Moraes, a morte do Geraldo Alckmin, a morte do presidente Lula, aqueles que vilipendiaram todo o patrimônio público dos 3 poderes naquela data. Não pode ter anistia. Não pode, porque ter tolerância com isso é abrir precedentes que nós não teremos como lidar com eles no futuro. Sem anistia. Sem anistia. Nós queremos que essas pessoas respondam no rigor da lei e que esse país seja um país sério para tratar aqueles que tentam dar golpe. Então, eu quero aqui trazer essas palavras. Nós temos que dizer que direitos humanos é muito mais amplo do que apenas esse debatezinho reducionista de dizer o seguinte, olha, quem defende direitos humanos é o povo da esquerda, que gosta de passar a mão na cabeça de bandido. É o reducionismo. Tem que ler, gente, a Declaração de Direitos Humanos, tem que ler a Constituição, tem que estudar um pouquinho. Estudar não faz mal, não dá para ser negacionista, sabe? Ah, porque a Terra é plana, porque eu vou levantar o celular para ver se o extraterrestre salva nós, porque eu vou fazer uma oração para pneu. Essas coisas é ruim, tem que ler, fazer leitura, pesquisar, duvidar, questionar. Tem que ter inteligência, a gente tem que ter inteligência para as coisas. E falar de direitos humanos é isso. Quando eu falo de direito à moradia, que é uma luta que o deputado Leleco tem aqui, ele está falando de direitos humanos. Quando a gente fala do direito e acesso à saúde, e por falar em saúde, Leleco, eu não sei se você sabe, o presidente Lula, que está agora cuidando da saúde, é o presidente que mais criou programas na saúde nesse país, no sistema público de saúde. Você sabe que a rede SAMU, Deus lhe guarde se alguém passar mal aqui agora, ele ligar para 192, vai vir socorrer aqui, e sem que não pague nada com serviço, UTI móvel, rede SAMU criado pelo presidente Lula. O senhor sabe, deputado Leleco, que farmácia popular foi um programa do presidente Lula, e que o Mais Médico colocou médico onde muita gente não quis atender, do presidente Lula, e que as UPAs também, hoje tripartite, com Estado, União, município, é também do governo do presidente Lula? Sabia, deputado Leleco? Pois é, então tem gente que ataca, às vezes, o Partido dos Trabalhadores, investimento na saúde, mas, olha, um presidente que criou tanto programa de saúde, diferente daquele que permitiu que mais de 700 mil pessoas morressem na negligência à época da pandemia, no descuidado, naquela bizarrice de imitar as pessoas tossindo, imitar as pessoas sem fôlego, aquele negócio de dizer eu não sou coveiro, e daí você quer que eu faça o que eu não sou coveiro, né? E tanta gente morrendo. Olha a diferença de 2 presidentes, né? Um que é preocupado com a vida humana, investiu tanto na saúde, no SUS, e outro que banalizou o sofrimento das pessoas, deixou as pessoas sem oxigênio, deixou as pessoas sem vacina. É uma diferença latente, é uma diferença de quilômetros, né? Uma diferença que não há comparação. Então, a gente quer realmente a recuperação do presidente Lula, e de fato, né, eles agora falam, olha, nós também queremos a recuperação do presidente Lula, viu? Diferente do que quiseram da época do Bolsonaro, quando ele tomou a fakeada, né? É dizer que é engraçado, porque são as mesmas pessoas que têm o pensamento político, do qual o próprio Bolsonaro agora é investigado, numa tentativa de extermínio de Alexandre de Moraes, de Geraldo Alckmin e do próprio presidente Lula. É o que está sendo investigado. Então, gente, hipocrisia. Uma hipocrisia. O bom é que hipocrisia não fica de pé nem 2 segundos com a gente aqui. Nós somos vigilantes. A gente consegue fazer o bom debate, consegue fazer discussão, desconstruir os factóides, as falácias, as palavrinhas de ordem do joga para a galera. Então, nós temos que falar que o Brasil tem problemas graves ainda de violação de direitos humanos e nós temos que fazer que esse país volte a dar dignidade para as pessoas, especialmente o que mais precisa. É como eu disse, o direito a acesso à saúde, direito humano, à terra, ao alimento, ao teto, isso tudo está no escopo de direitos humanos. Não é só o reducionismo de falar sobre questão prisional, por exemplo, e do qual cabe até uma discussão, deputado Jean, porque nós vivemos num país que tem a 3ª maior comunidade carcerária do mundo. Nós vivemos num país que o preso custa mais de R$3.000 para os cofres públicos e que 70% volta a reincidir, um sistema que não funciona. Ou nós não queremos fazer esse debate?
Adianta eu dizer que eu não quero enxergar isso? Eu quero que sejam esquecidos, numas cadeias que é falida, sistema prisional falido como o do nosso país? Pune, mas não recupera. Violação de direitos humanos dentro desses ambientes. Custo do preso altíssimo, 70% de reincidência. E aí, temos que fazer também essa discussão, ela é válida. E do qual mais de 40% dos que estão lá são presos provisórios, que ainda não têm sentença de condenação. E boa parte deles, crime de baixa ofensividade, vamos chamar assim. Boa parte deles, crimes leves, e a maioria são crimes capitais, crime contra patrimônio. E que entra lá dentro de um crime leve e volta escolado, porque aí vai ser recrutado pelo crime organizado, porque o Estado não se faz presente para ter um sistema prisional decente, a exemplo que temos em outros países. O Brasil gosta tanto de copiar as coisas em outros lugares do mundo, poderia copiar também outros modelos, as penas alternativas, não é verdade? Se você é preso provisório e não tem condenação, você pode aguardar com pena alternativa, sua tornozeleira, prisão domiciliar, por exemplo. Por que você tem que estar estrangulando o já tão falido sistema prisional, como é o caso do sistema prisional no nosso país? Então, são coisas que a gente precisa discutir. Aí eu repito de novo, debate raso, pequenininho, lê só um parágrafozinho no WhatsApp, na internet, palavrinha de ordem, não resolve, tem que ter profundidade, leitura, estudo, conversar, ouvir opiniões diferentes, isso constrói conceitos novos. Todo o conceito que você forma sobre alguma coisa está condicionado ao tanto de informação que você tem sobre isso. E quando você não tem muita informação e nem informação correta, acaba falando coisas que... bobagem. Aí as pessoas sentem. Então, a gente vai ter que fazer toda essa, essa conversa aqui. Mas eu vou dar o desconto, talvez da falta da maturidade ainda, de entender como é que é o parlamento mineiro. Porque essa casa é uma casa muito séria. Estou aqui há 10 anos. Já fiz bons debates com quem pensa divergente, sempre de maneira respeitosa. Nunca precisei chamar ninguém aqui de Lelé da Cuca. Lelé da Cuca, deputado Betão. Você chamou um colega de Lelé da Cuca. Capacitismo, preconceito, analogia com as pessoas com transtorno de sofrimento mental. Não... Absurdo. É um absurdo. Bem, eu queria encerrar... Eu gostaria de não ser interrompido, presidente, porque eu ainda estou dentro do meu tempo, gostaria de não ser interrompido, porque o regimento é muito claro que, caso eu não conceda a parte, eu não posso ser interrompido, eu não estou concedendo a parte a ninguém, então eu quero terminar e concluir minha fala dentro do meu tempo. Dizer que nós vamos ter uma votação importante no dia de hoje, agora mudando um pouco de assunto, porque era algo que eu tinha preparado, mas eu tive que mudar toda a minha fala aqui em decorrência do que aconteceu. Nós teremos uma votação importante no dia de hoje, que trata do IPVA em Minas Gerais. Nós estamos propondo uma alteração no IPVA a pedido da FEComércio. A FEComércio tem nos dito o seguinte, olha, começo do ano é muito difícil para o trabalhador e acaba impactando também o comércio. O que ocorre no começo do ano? Você tem que pagar a matrícula do aluno, do menino, para quem tem escola, do menino na escola privada, você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar IPTU, você tem uma despesa muito alta no início do ano. E isso acaba, de certa maneira, também afetando a capacidade de consumo das famílias no comércio. O que eles nos pediram? Que tirasse a data do início do pagamento do IPVA do mês de janeiro. E, se possível, que a gente parcelasse mais vezes. Tentamos chegar a um acordo com o governo. E olha que é um projeto que está aqui nessa casa desde 2015. E nós apresentamos também um projeto que foi pensado, e eu trabalhei com o deputado Roberto na comissão dele, com o deputado Arnaldo na Comissão de Constituição e Justiça, trabalhamos com o deputado Zé Guilherme na Comissão de Fiscalização Financeira e conseguimos achar uma proposta intermediária, de forma que, se o projeto for aprovado aqui e o governo sancionar, o início do pagamento do IPVA deixará de ser janeiro, passará para ser fevereiro, mantendo o número de parcelas, que a gente ainda precisa conversar e construir depois para termos um aumento maior. Estudos mostram o seguinte, que quando você faz essa flexibilização, você melhora a arrecadação e diminui a inadimplência. Ou seja, será bom para o contribuinte, que tem que pagar o imposto, será bom para o Estado, que vai aumentar a arrecadação, será bom para os trabalhadores, para os empregadores do comércio, que terão também aí essa flexibilidade, essa flexibilização. E, por fim, quero aqui agora trazer uma preocupação do projeto que vai tramitar agora no Congresso Nacional, que fala do ajuste fiscal do governo federal. Eu acho que é muito saudável quando, por exemplo, o governo propõe a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e fazendo a compensação dessa arrecadação com aqueles que ganham acima de 50 mil e não pagam imposto de renda, por exemplo, ou não chegam no mesmo percentual de contribuição de quem recebe menos. Então, acho que isso é justiça tributária. Só que, dentro de várias medidas, algumas salutares, há algumas que nos preocupam. E aí nós temos que fazer discussão. E eu também não passo pano, não. Não é porque é o governo é do PT que eu passo pano, não. Quando eu acho que está errado, eu venho aqui e falo. Isso é capacidade de discernimento. É a gente não ser feito manada, né?
o chefe mandou, eu vou faço, não. Eu acho que é preocupante, por exemplo, deputado Jean, o que está sendo proposto para o BPC, benefício de prestação continuada. Há medidas que poderão afetar as pessoas com deficiência. 2 medidas para você ter uma ideia. Primeiro, a que classifica a tipologia da deficiência, colocando condições de deficiências extremamente severas. E a gente que milita na causa sabe que nem sempre é apenas uma condição de acamado. Há outras comorbidades que impedem completamente a pessoa de ter qualquer capacidade laboral, produtiva. E quando o governo adota essa medida, ele faz uma restrição muito grande. Segundo ponto, é quando diz o seguinte, que mesmo naquele núcleo familiar, se uma outra pessoa já estiver recebendo benefício, esse será contabilizado para o cálculo do per capita de 1/4 de salário por residente naquela família. E isso é preocupante, porque o benefício ele já é pouco, não é suficiente, a maioria dessas pessoas tem muita despesa. Então, hoje, isso não é considerado. Quem já tem um benefício dentro do núcleo familiar não é considerado. E é o que é correto e é justo, porque você não pode transferir o benefício do sujeito para o outro. E a outra preocupação é que, mesmo que não estiver no mesmo ambiente domiciliar, mas, por exemplo, o pai, que é separado, mora em outra casa, a renda dele será contabilizada para o núcleo familiar daquele que será proponente do pedido de benefício. Acho gravíssima essa proposta do governo. Nós temos que fazer um debate profundo, conversar com as nossas bancadas, que creio que será um grande retrocesso para as pessoas com deficiência no nosso país, que precisam do benefício, caso essa medida seja aprovada dessa maneira. Sou do Partido dos Trabalhadores, presidente do PT em Minas Gerais, mas acho que é um erro do nosso governo essa medida. Dá para cortar em muita coisa, inclusive um monte de benefício fiscal que o próprio governo já identificou, mas benefício quem mais precisa, acho um erro. Obrigado, presidente. Senhora presidente, Obrigado, com licença, deputado mais uma vez eu Leléo. fui citada. É critério da presidência estabelecer as regras. Nós vamos respeitar as inscrições. A gente já falou que eu vou te dar a palavra assim que os inscritos aqui no nosso painel Mas por que a falarem. senhora deu a palavra para o deputado Leleco Pimentel anteriormente? Mas nós vamos ficar num bate-bola e a gente precisa respeitar quem se inscreveu. Eu só Você gostaria o que tivesse citou isonomia. frontalmente, publicamente, e ele Os assinou dois também me 64. citaram. Aqui está no regimento interno, que é critério da presidência, portanto, eu passo a palavra à deputada Lohana. E depois da fala dela, que a gente encerra essa fase, a gente concede a palavra a você. Boa tarde, presidenta. Boa tarde aos colegas parlamentares que estão presentes aqui. Eu tenho uma sugestão, presidenta, e uma sugestão para os colegas parlamentares, que é sobre ignorar provocações em plenários feitas por pessoas que têm muita dificuldade de ter visibilidade de qualquer forma quando saem das provocações. O normal de algumas figuras que a gente observa é aparecerem pela defesa de pautas, pela cobrança, seja cobrança ao governo federal, seja cobrança ao governo do Estado. Inclusive, quando cobram o nosso campo, quando cobram o nosso governo, várias pessoas se destacam muito. A minha sugestão é que a gente ignore aqueles que só conseguem aparecer quando provocam pessoalmente outros colegas parlamentares. A gente constrói coisas muito boas aqui na casa, direita e esquerda juntas, inclusive, como o deputado Cristiano trouxe, dos bons debates que ele já teve com pessoas que pensam diferente deles, quando a gente mantém esse respeito, entendendo que um é de um jeito, defende uma coisa, e o outro é de outro, defende outra. Mas aí, presidente, eu subi aqui hoje para falar de uma situação muito triste. Está cheio de perfil de extrema-direita hoje na internet, desejando a morte do presidente Lula. E aí, eu não pude deixar, deputada Bela, de entrar em alguns perfis para poder ver quem que era esse povo. Quem que era esse povo que estava postando coisa, desejando a morte do presidente da República, um homem que é pai, que é avô, que é bisavô, que foi presidente, foi deputado da Constituinte, pode gostar, pode não gostar, mas é uma figura importante na história do país. E o povo tudo está lá na bio do Instagram assim, cristão, Deus, alguns versículos bíblicos. Um povo que fala que é cristão e deseja a morte de alguém, sinceramente, gente, me desculpem, inclusive o linguajar, que a tribuna da Assembleia não merece ver esse tipo de palavra. Mas é um pessoal que vai de tobogã para o inferno. Não é de outra coisa. Porque você desejar a morte de alguém no momento em que a pessoa tem uma hemorragia, porque teve uma queda, estava com dor de cabeça forte, uma pessoa que está trabalhando, que está tentando cuidar do país, você pode até não concordar, mas que está tentando, não é coisa de gente que fala que acredita em Deus, sinceramente. E eu acho que a extrema-direita está num ponto de sofrimento muito grande, doutor Jean. Eles têm que estar mesmo, porque esse povo não conseguiu ganhar a eleição. Eles não deram conta. Eles estavam com a máquina na mão, aprovaram a PEC Kamikaze de 41 bilhões para tentar comprar a reeleição. Eles estavam aniquilando os adversários deles pelo território, falando, inclusive, em metralhar adversário político, e não deram conta.
o capital econômico todo do lado deles, parte da imprensa mobilizada do lado deles, e eles não deram conta de ter vitória eleitoral. Então, esse povo tem que ficar mesmo com muito sofrimento. Eu só não acho que esse sofrimento justifica desejar a morte de alguém. Tem gente que acha. Mas, como eles estão nessa situação horrorosa, eu acho que cabe uma análise de conjuntura sobre o quanto é triste quando, ao seu campo político, o que restou é desejar a morte de alguém. Porque você não ganha eleição desse alguém, né? Então você tem que ficar desejando que essa pessoa morra. A outra coisa que eu acho que é importante lembrar é que o Lula não é o Bolsonaro. E isso é muito importante. O Lula resistiu a 580 dias de prisão. O Bolsonaro, que não é uma pessoa conhecida pela sua coragem, muito pelo contrário, é conhecido por ser bastante acovardado, já tem dito sobre procurar asilo numa embaixada, caso seja preso. Ele já tem dito isso. Um cara que nem sequer sabe ainda se vai ser condenado, já está falando abertamente que vai procurar asilo em embaixada. Enquanto a gente sabe muito bem que o Lula teve oferecimento de vários países para poder receber asilo político. Não é se esconder em embaixada, não. É receber asilo político, virar cidadão desses países, ser respeitado, trabalhar politicamente lá, e ele não foi. Ele ficou aqui por respeito às instituições, foi preso durante 580 dias, saiu e ganhou a eleição para presidente da República. Então, a gente não está falando de um homem frouxo, de um homem acovardado, de um homem pequeno. A gente está falando de alguém que, concordando ou discordando dele, eu mesma discordo várias vezes, é alguém que tem estatura para ocupar a cadeira que ocupa. Não um Zé que estava lá por causa de um acidente histórico. E a outra coisa é que esse povo precisa mesmo ser questionado sobre a fé deles. E quem está falando aqui é uma mulher católica. Essa turma que falou que o erro da ditadura foi torturar e não ter matado. Essa turma que defendeu, que foi contra o fim da escravidão e foram parte dos responsáveis, inclusive, pelo Brasil ter sido um dos últimos países a acabar com essa coisa horrorosa que foi a escravidão no nosso país. Esse povo, se chegasse na porta do céu, eu acho, se eu fosse um mosquitinho para poder estar lá voando e saber, que iam tomar uma portada na cara. Porque isso não é comportamento de quem conhece as leis de Deus. Isso não é comportamento de quem fez catecismo. Isso não é comportamento de quem frequentou algumas missas na vida. Não precisa nem ter ido em muitas. Se esse povo é cristão, se esse povo defende Deus, vocês me desculpem, porque o que eu acho é que eles estão cavando o caminho para descer de tobogã para o inferno. Então, eu queria dizer isso aqui, porque eu acho que é muito desrespeitoso desejar a morte de alguém. Quando o Bolsonaro tomou a facada, e parte dos setores progressistas fizeram piadas sobre isso, ou disseram que isso não era verdade, eu sempre me coloquei no campo do respeito a uma vida, a uma família que estava em sofrimento. Então, eu não poderia deixar de vir aqui e falar que é a mesma coisa. Que o que eu acho é que todos nós deveríamos nos unir, se não em oração, pelo presidente Lula, pela recuperação dele, pelo menos em silêncio. Porque uma das coisas que a gente aprende também quando a gente frequenta a igreja minimamente é que quando a gente fala, é prata, mas quando a gente ouve, é ouro. Então, se não tem nada de bom para falar, fica calado sobre esse assunto, porque o presidente da República internado não é bom para ninguém. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Lohana. Com a palavra. Obrigada, deputada Lohana. Com a palavra, a deputada Chiara Biondini, que disporá de 9 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Muito me assusta, primeiro, uma deputada vir aqui dizer quem entra e quem não entra no céu. Como se ela tivesse algum contato direto com Deus para dizer, eu acho que esse vai entrar, esse aqui não vai entrar, ele vai direto para o inferno. Tenho certeza, plena certeza, que ela não tem um contato mais perto de Deus, mais direto com Deus, para dizer quem vai entrar e quem não vai entrar. Cada um tem que se preocupar com suas atitudes, com seus atos, com a sua fé, com o que entende e acredita, para ir assim, na sua hora, na hora da sua partida, e que cada um for encontrar com Deus, ele fazer o julgamento, e não nenhum de nós, porque aqui ninguém é melhor que ninguém, como eu disse, ninguém tem contato direto com Deus, ninguém tem a procuração de Deus para falar por eles, e muito me assusta aqueles que se dizem ter a procuração de Deus para falar. Então, eu quero rebater aqui a deputada que me antecedeu, dizendo para ela que para ela não falar quem vai entrar ou não vai entrar no céu, porque eu tenho certeza que muitos de nós entraremos, estaremos juntos lá em cima. Outra coisa que quero dizer também, do deputado que falou aqui, fakeada, dizendo que foi uma fake a facada que o presidente Bolsonaro tomou. Muito me assusta, muito me espanta um deputado que subiu aqui para reclamar, para retrucar uma brincadeira de palavras de outro parlamentar, fazer a mesma coisa, como se a facada fosse uma mentira. O presidente Bolsonaro, o eterno presidente, tem uma cicatriz gigante. Até hoje, ele sofre consequências dessa facada. Então, eu queria respeito pelo Bolsonaro, pela família dele, respeito pelo que de fato aconteceu. Se eles estão acostumados a mentir, a enganar,
a criar fatos. O nosso caso não é assim. Bolsonaro teve um atentado gravíssimo, sério, e graças a Deus sobreviveu. Então a gente espera respeito por parte das pessoas sobre esse incidente que aconteceu. E por fim, quero dizer do MST. O MST são invasores. O MST são bandidos. Eles invadem propriedades de pessoas que trabalham com o suor do seu trabalho, compram um terreno, compram um espaço para morar, para viver, para guardar, e eles simplesmente acham que eles têm direito, de forma covarde, de forma baixa, pegar armas e invadir aquilo ali com panos na cara e que vai ficar tudo bem. Não vai ficar. Tentaram fazer isso em Lagoa Santa e eu, de prontidão, pessoalmente fui até a propriedade invadida, porque todos os moradores da região, de lotes vizinhos, me pediram para estar presente, porque eles estavam se sentindo ameaçados, estavam com medo, porque estava tendo uma baderna, uma confusão lá em Lagoa Santa, e graças a Deus nós conseguimos tirar esses terroristas, esses baderneiros dessa propriedade privada. Então o MST, volto a dizer, eles são bandidos, eles são pessoas que acham que têm propriedade para invadir qualquer lugar. Mas enquanto eu estiver no parlamento, nós não permitiremos que isso aconteça no nosso estado de Minas Gerais. Quero conceder uma parte ao deputado Bruno Engler. Obrigado, deputada Chiara Biondini. Eu gostaria de me posicionar aqui de maneira muito breve, porque antes de Vossa Excelência ocupar a tribuna, teve um deputado que veio aqui, um deputado da esquerda, dizer que o nível está sendo baixado, cobrar respeito, porque um deputado aqui foi chamado de Lelé da Cuca. Na hora de chamar os colegas de parlamento de fascista, aí não baixa o nível. Na hora de acusar os colegas de parlamento de racista, o que é crime, aí não é baixar o nível. Na hora de fazer o uso dessa expressão, aí ele vem dizer aqui que tem que acionar conselho de ética ou coisa que o valha. Uma coisa absolutamente ridícula. Mais ridícula ainda, vim aqui falar fakeada. Todo mundo viu, o Brasil inteiro viu o atentado que o presidente Bolsonaro sofreu. Aí quer dizer, o presidente Bolsonaro está mentindo, a equipe de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora está mentindo, a equipe de saúde do Albert Einstein está mentindo, está todo mundo mentindo, só o deputado aqui que sabe a verdade. Só ele que tem a razão. Ridículo. Verdadeiro mesmo é o mirabolante plano de golpe que não funcionou porque não tinha táxi. Eu nunca vi isso. Vou ali dar um golpe de Estado, opa, não tem táxi, cancela o golpe de Estado, vida que segue. É isso aí que é realmente um atentado contra a vida que a gente tem que estar muito preocupado. Tive que ouvir também de uma deputada lição de cristianismo, de catolicismo. Ora, faça-me um favor, não preciso de lição de cristianismo de quem se diz católico, mas defende o aborto. Um dos poucos pecados que gera excomunhão automática. Não adianta se dizer católico e votar contra todos os valores cristãos, contra todos os valores da igreja. Isso é ser hipócrita. E ainda querer dar lição de moral nos outros. Agora dizer que os cristãos atrasaram a abolição da escravatura. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, uma católica devota, e que teve o trono extirpado em consequência disso. Pois a gente sabe que um dos grandes motivos do golpe republicano e do fim da monarquia no Brasil foi a abolição da escravidão assinada pela princesa Isabel. Então a gente está vendo aqui, de fato, um mundo de bobagens sendo ditas por colegas parlamentares. Por fim, se a senhora me permite, eu queria falar, hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e aí eles vêm aqui dizer que direitos humanos não é para defender bandido, que direitos humanos é uma coisa linda, mas eu acho engraçado que direitos humanos vale para defender criminoso, mas não vale para defender os presos do 8 de janeiro, que ficaram quase um dia num estacionamento sem amparo algum. Aí a esquerda não estava preocupada com os direitos humanos deles. A esquerda não está preocupada com a violação de direitos que eles sofrem com a falta da individualização da pena e do devido processo legal. A esquerda não se preocupa com os direitos humanos de quem responde a um processo onde Alexandre de Moraes é investigador, vítima e juiz no mesmo caso. Aí não precisa ter direitos humanos. Direitos humanos só para defender pedófilo, estuprador, homicida, traficante e bandidos de toda a natureza. Muito obrigado, deputado. Deputada Chiara, a senhora ainda tem 2 minutos. Obrigada, presidente. Obrigada pelas falas, deputado Bruno Engler. Quero, como ele disse, complementar o que eu falei.
me assusta muito, e bem ele falou, uma deputada que se diz ter a procuração de Deus, quem vai entrar ou não no céu, mas está coligada com partidos que defendem a liberação do aborto, com partidos que defendem a liberação das drogas. Basta só uma missa, para entender que isso são pecados gravíssimos. Então, quem é ela para se colocar com procuração de Deus? Acho que ela está um pouco confusa. E quero também reiterar aqui, na união do parlamento, quando a gente diz de respeitar um ou outro deputado, porque uma vez eu fui chamada de vagabunda por uma pessoa no plenarinho ali da Assembleia, e o deputado que está aqui sentado no plenário disse para mim para eu ter compaixão, para eu ser caridosa e perdoar essa pessoa que me xingou no meu lugar de trabalho, onde eu não estava fazendo nada, e tem os vídeos que comprovam, os deputados estão ali. Mas eu não fui católica, eu não fui cristã, eu não fui caridosa, porque eu não perdoei uma pessoa que entrou dentro da Assembleia para me chamar de vagabunda e toda a minha família. Então, a gente precisa ter realmente, colocar a mão na consciência, entender se a gente está sendo igual para todo mundo, ou se a gente está sendo seletivo só com aqueles que nos interessam. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Chiara. Antes de esgotar esta fase, como havíamos combinado, com a palavra a deputada Amanda. Obrigada, presidente. Então, eu acredito que a atitude do outro deputado que estava aqui presente, Cristiano, foi uma atitude assim covarde, porque ele não aguardou aqui para que eu falasse e respondesse tudo que ele falou de mim. O deputado Cristiano, na verdade, ele disse que a gente tem que ler e ter profundidade. Mas que profundidade ele tem hoje para proferir ofensas à minha pessoa, um colega de parlamento que sequer já me cumprimentou nessa casa ou olhou para a minha cara? Que ato de cavalheirismo esse deputado Cristiano teve aqui comigo nessa casa? E gostaria de parabenizar a deputada Chiara, o deputado Bruno Engler, que são verdadeiros exemplos aqui dentro dessa casa. E sobre o deputado Leleco, desde que eu cheguei aqui, ele vem proferindo ofensas, vem falando contra mim, vem falando contra a minha família, e eu vou dar um pouquinho de alegria para a esquerda hoje. Vou falar uma palavra que vocês adoram, machismo. O que ele faz comigo é machismo. Eu quero ver ele enfrentar o Bruno Engler, eu quero ver ele enfrentar o Caporeso, eu quero ver ele enfrentar o Eduardo. E hoje o Bruno veio aqui me defender, e muito obrigada, Bruno, porque às vezes nós, mulheres, a gente precisa assim, de um homem para nos defender, e não tem problema em falar isso. Nem todas as mulheres são... pode ficar rindo, enfim. E em momento nenhum eu falei aqui contra ninguém, houve nenhum tipo de preconceito, não houve nenhum... Não, deprimente, o que você está fazendo aqui? Nunca houve nenhum tipo... Por favor, deputado Leleco, senhora presidente, vamos garantir, por favor, é o meu momento a fala da deputada Amanda. Obrigada. E logo em seguida a gente vai fazer leituras, depois questão de ordem para a deputada Andréia. Por favor, Leleco, vamos garantir a palavra à deputada Amanda. Por favor, deputada. Estão colocando palavras na minha boca, em momento nenhum eu cometeria nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, sou apoiadora de várias instituições que defendem pessoas vulneráveis e jamais faria nenhum tipo de preconceito. Mas agora é aquela cultura, né, do politicamente incorreto. Tudo virou politicamente incorreto. E tem muitos filósofos hoje que falam que é essa cultura do mimimi. A gente não pode falar nada mais. Não pode falar palavras que são da língua portuguesa, expressões da cultura brasileira, que tudo virou assim, contra a ética, contra a dignidade, contra tudo. Então, a minha reflexão aqui é essa. Eu gostaria de convidar o deputado Leleco Pimentel a enfrentar, ofender um deputado, assim como ele me ofende. Muito obrigada. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Palavras do presidente. A presidência informa ao plenário que está disponível nova versão do aplicativo Sileges para celulares iPhone, com recursos que facilitam a assinatura de proposições e informações sobre reuniões de plenário e de comissões.
Portanto, recomenda-se aos parlamentares que acessem o aplicativo Sileges e aceitem a sugestão de atualização. Em breve, a nova versão estará disponível também para os usuários de celulares com sistema operacional Android. A Secretaria-Geral Adjunta da Mesa está à disposição para auxiliar as senhoras e senhores deputados na atualização. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 9.226 a 9.229, 9.232, 9.234 a 9.237, 9.643 e 9.644 de 2024 da Comissão de Segurança Pública, 9.533 a 9.536, 9.538 a 9.541, 9.551 a 9.553, 9.555 a 9.561, 9.563 e 9.564 de 2024 da Comissão de Meio Ambiente, 9.542, 9.600 a 9.604, 9.606, 9.608 e 9.609 de 2024 da Comissão dos Direitos da Mulher, 9.544, 9.546 a 9.548, 9.550 e 9.556 de 2024 da Comissão de Agropecuária, 9.568 de 2024 da Comissão da Pessoa com Deficiência, 9.569 a 9.571 e 9.573 a 9.594 de 2024 da Comissão de Educação, 9.595, 9.596, 9.599 de 2024 da Comissão de Saúde, 9.613 e 9.616 de 2024 da Comissão do Trabalho, 9.623 a 9.630, 9.632, 9.633, 9.635 de 2024 da Comissão de Cultura. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Saúde, reunião ordinária, dia 27/11 de 2024. Comissão do Trabalho e da Pessoa com Deficiência, reuniões ordinárias de 3/12 de 2024. Comissões de Participação Popular e Agropecuária, reuniões extraordinárias de 3/12 de 2024. Comissões de Educação e de Minas e Energia, reuniões ordinárias de 4/12 de 2024. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento 7.993, 7.994, 7.996 a 8.004 de 2024, do governador do Estado, solicitando, respectivamente, a retirada de tramitação das indicações número 23, 25, 26, 28, 35, 39, 40, 43, 44, 47 e 32 de 2023, que se encontra aguardando parecer em comissão. Requerimento 9.543, do deputado Zé Laviola, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 2.614/2024, que se encontra aguardando parecer em comissão. Requerimento 9.622/2024, do deputado Oscar Teixeira, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 2.278/2024, que se encontra aguardando parecer na comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei 3.019 de 2021, da deputada Andréia de Jesus. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 426 de 2023, do deputado Raul Belém. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1.292, de 2023, do deputado Cássio Soares. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 2.934, de 2024, do governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Com a palavra, a deputada André de Jesus, para a questão de ordem. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Serei breve, presidenta, mas acho importante essa questão de ordem, né? Hoje acordamos apreensivos quando soubemos que o presidente Lula havia sido internado. Muitas pessoas nos ligaram e ficam também preocupados com a saúde do presidente, já um homem idoso, mas que está à frente de um importante movimento democrático no mundo inteiro. Então, eu quero deixar registrado que o presidente Lula superou um cenário de fome dificílimo. Comeu o primeiro pedaço de pão aos 7 anos. É esse homem que hoje foi, inclusive, motiva debates calorosos aqui na casa, mas compreender, e eu quero também acolher a todos aqueles que ligaram, perguntando, o presidente Lula é forte. Um homem que ficou há mais de um ano preso, sem dever nada, mas passou, sim, pelo cárcere e sabe muito bem o peso hoje que tem nas costas desse homem que voltou com a democracia. Então, é importante a gente registrar que nós estamos mandando energia para que a saúde esteja reabilitada novamente e que, em breve, ele continue cumprindo agendas, como agendas internacionais, cumprindo um momento histórico de tirar as pessoas da miséria, da fome, mas inspirando outras nações. Isso é fundamental registrar que hoje não é um presidente só do Brasil. É um homem que consegue inspirar nações e países e que está aqui recebendo diversas autoridades internacionais, porque respira compromisso com o povo. E é isso, nós queremos registrar que o mesmo presidente que vem nutrindo pessoas, nutrindo fisicamente, inspira o nosso trabalho, em breve estará de volta com saúde. E quero deixar aqui meu afetuoso abraço a toda a família Lula Silva, e que os brasileiros que estão acompanhando também apreensivos, mandem energia, continuem mandando energia, que eu tenho certeza que milhões de brasileiros querem presidente Lula de volta, com saúde, e é isso que a gente deseja. E quem deseja o bem, faz energia boa circular, isso volta para a gente também como forma positiva. Essa é a minha questão de ordem, presidenta. Obrigada, deputada André de Jesus. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de logo mais às 17 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.